Bem, boa tarde a todos. Hoje o Polo Ribeirão Preto do Instituto de Estudos Avançados tem a grande satisfação de receber o professor Sérgio Mascarenhas, nosso amigo de Ribeirão Preto de longa data, pessoa com quem eu tive a honra de trabalhar no início da minha carreira, junto a vocês aí, e aprender muito com ele. O professor Sérgio, vocês vão ver, tem uma energia inesgotável, né? Do alto aí da sua sabedoria e da sua longa experiência. Ele continua nos dando lições de como olhar para a vida e, do ponto de vista científico, aprender com ela. E ele se dispôs hoje a falar sobre o tema que está aí, né? Desafios da ciência, tecnologia e inovação para o século XXI. E vocês vão ver a visão que ele tem dessa questão, da abrangência, como ele coloca o problema. De modo que, para mim, é uma grande emoção, uma satisfação tê-lo aqui, poder privar do conhecimento dele, da sabedoria e compartilhar com vocês. Então, eu passo a palavra a ele e muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. E, para mim, a grande satisfação é também estar com o Bafa, né? O Bafa é uma singularidade na minha vida. Ele sempre foi um cientista interdisciplinar. Eu tenho muita admiração por essa característica dele, que é a interdisciplinaridade, né? Ele é capaz... Tem cientista que tem torcicolo, né? E tem cientista que conseguem olhar para 360 graus, né? Feita coruja, né? Então, o Bafa tem sido um exemplo para nós. E eu tenho um grande orgulho de ser colega dele em várias coisas que ele tem feito. Bom, hoje eu gostaria de discutir com vocês o assunto mais candente que existe para qualquer um de nós. Você, mulheres, homens, crianças, né? Que é a construção do futuro. Né? Você não pode ter uma visão do futuro olhando para o passado somente. Né? Você não pode ser escravo do passado. Você tem que... A melhor maneira de você se defender do futuro, já ouvi essa frase em algum lugar, é construir o futuro. Né? Tudo bem, Major? E então, o que eu gostaria de falar é trocar umas ideias com vocês sobre como eu vejo alguns problemas centrais do século XXI, que inclui o Brasil. Eu sempre começo as minhas palestras do mesmo modo. É um negócio até meio vergonhoso, porque eu sempre começo com a Escola de Atenas. Poderia apagar as luzes? Ou não toda, para o pessoal não dormir, né? Então, quem que vai mudar para mim? Eu mudo aqui ou alguém faz o favor? Está aqui? Não, eu prefiro, se não for como. Bem, então a Escola de Atenas é a grande mensagem para o futuro, né? Porque ela foi no Alto Renascimento, na Itália. Nós tivemos várias épocas espetaculares da humanidade, né? Os gregos, né? Com toda aquela síntese, né? Filosófica, científica, política, né? A cidade grega, né? Depois vieram os romanos, que fizeram uma síntese para o lado da engenharia, do militarismo, né? Que persiste até hoje, né? Vocês olharem os Estados Unidos, é muito parecido com Roma. Né? Se mete em tudo que é local, faz exploração dos países em todas as formas de energia, de riqueza, e ficam ricos, né? Dominam o mundo. Então, a Roma do século XXI é certamente os Estados Unidos, um país militar, industrializado, né? Que vive da guerra, né? E tem aspectos maravilhosos na arte, na ciência, porque são ricos. Né?
Então, essa daqui foi uma época da humanidade em que houve um grande pico, né? Os físicos e os matemáticos gostam de falar, quando você tem uma função, de repente ela tem uma descontinuidade, o que a gente chama uma singularidade, né? É uma função delta, né? Essa daqui é uma função delta na história da humanidade, né? Se reuniram tantas pessoas excepcionais, geniais, e quem conseguiu dar uma síntese dessa genialidade foi um artista. Aliás, é muito comum que os artistas tenham uma visão de futuro mais ampla do que os cientistas e os técnicos, né? Porque o artista sonha, ele quebra todas as barreiras, né? Então, em geral, os artistas estão à frente das grandes revoluções. Isso aconteceu aqui. Esse quadro tem 56 personagens, chamada Escola de Atenas de Rafael, e está no Vaticano. Eu tive a ocasião de acompanhar durante 12 anos o restauro dessa... Fiquei amigo do pessoal da Química e da Física do Laboratório de Restauro do Vaticano. Então, eu sou apaixonado por isso aqui, estudei bastante, são 56 personagens. Ao centro dela, podia fazer o favor, Bafa? Está, então, esse famoso duo grego, né? Que é o Platão com o dedo apontando para cima e o Aristóteles com a mão apontando para o mundo material, né? Isso aqui é chamado a paz filosófica, que você tem a abstração, né? A teoria, e tem, por outro lado, o empirismo, a experiência, pela qual você se embebe na natureza para tentar lê-la, né? Para tentar entendê-la, né? Porque, no fundo, o nosso grande desafio é sempre a natureza, né? Não são as pessoas fazem parte da natureza, né? Mas, então, o nosso grande desafio é sempre a natureza, né? Um ambiente que nos serve. Agora, como fazer esse estudo? Então, o Platão disse, não, você tem que ter abstração, você tem que ter modelos teóricos, você tem que enxergar o que te cerca através de uma imaginação abstrata. Já o Aristóteles dizia, não, você tem que entender a natureza, a matéria, você tem que fazer experimentos para você entender como é que ela está se comportando e tentar, então, o velho sonho humano, o controle da natureza, que inclui você mesmo, né? Então, essa é uma maneira meio arrogante de ver as coisas, que persiste até hoje, mas tem funcionado, né? Então, você tem teoria e prática. Agora, as duas são tremendamente importantes, né? Quando você não tem um modelo das coisas, aqui eu gostaria até de fazer um intervalinho bobo, semântico, né? Epistemológico, né? A natureza do conhecimento, e dizer o seguinte: você tem teoria e tem modelo. Teoria é um negócio amplo, tá certo? Por exemplo, o Newton fez um modelo cosmológico, né, do sistema solar, né? Aplicava tudo, na Terra, na Lua, em todos os planetas, né? Depois foi estendido para a astronomia. Isso daí é teoria. Agora, quando você chega no limite da teoria, aí você não consegue explicar tudo, aí você começa o quê? A fazer modelos. Aí você modela, mas o modelo é mais modesto, né? Você modela tentando avançar pouco a pouco, né? Para isso nós temos hoje em dia o computador, temos o CIRP aqui, né? Temos clusters, né? Então, teoria e modelo são dois conceitos que vocês têm que separar na cabeça. O gozado, quando eu penso nisso, é que modelo está mais próximo do Aristóteles, né? Que é um experimento que você vai fazendo em sílica. Sílica quer dizer no computador, né? E a teoria é aquela abstração, né? Que maravilha, em geral, o jovem, né? Eu sou físico experimental, o Bafa também. Nós sabemos que dentro da academia, isso daqui é sempre um conflito, uma tensão, né?
o físico teórico, o matemático, e aquele físico experimental que faz orivesaria, né? Que inventa um método novo, como o Baff inventou, né? De fazer magnetoencefalograma com campo magnético, usando os quids, né? Isso daí é a maneira de você fazer experimentação, mas num nível muito elevado, porque você tem que associar a experimentação ou uma modelagem ou a teoria que te permite embarcar, abarcar, desembarcar na natureza. Né? Então, essa dupla que eu considero sensacional, acho que todo jovem deve pensar nisso, para ler, para estruturar a sua própria visão de mundo, né? E o espírito do seu tempo. Né? Gozado que essas palavras todas soam em alemão, né? Gozado, né? Zeitgeist, né? Pena que o Klaus não esteja aqui, né? Ele nos ajudaria. Então, aliás, né, a Alemanha, no começo do século XX, foi um outro renascimento, né? Criaram a teoria da relatividade com Einstein, mecânica quântica com Planck, né? Veio o Bohr, né? Bom, o Bohr veio de reboque na Alemanha e na Inglaterra, né? Mas uma coisa estupenda naquele tempo, foi um renascimento equivalente a esse aqui, de 1905, quando Einstein publicou os trabalhos dele, que era o ano miraculoso dele, né? Milagroso, até o Dirac, em 1930, quando ele descobriu a antimatéria. Já pensou que o Aristóteles pensaria que, além dessa matéria dura aqui, existe uma antimatéria com energia negativa? É um negócio fabuloso. Né? Aliás, eu considero o Dirac uma das pessoas, um dos cientistas mais geniais que cruzaram, né, os umbrais da nossa academia. E ele estava desse lado aqui. Ó. Aliás, se você lê a vida do Dirac, é incrível. Quando ele bolou que você podia pegar a mecânica quântica e aplicar a teoria da relatividade, juntar as duas, aí parecia o aprendiz de feiticeiro. Ele encontrou 4 equações e não sabia direito o que fazer com elas, juntando a relatividade com a mecânica quântica. Aí ele descobriu que havia energias negativas nas soluções. Bom, gozaram muito dele. Né? Um dos camaradas que mais gozou do Dirac foi um russo, que era um sem-vergonha de última classe, chamado Lev Landau. O Landau, com 20 anos, com 18 anos, antes de se formar na Universidade de São Petersburgo, que depois passou a ser chamada Leningrado, ele publicou o trabalho dele, um dos primeiros trabalhos. E ele era um cara rebelde, não respeitava ninguém. E ele, então, quando o Dirac descobriu que juntando a mecânica quântica com a teoria da relatividade dava energia negativa, bom, o cara rebelde, de uma certa maneira seguro, porque ele sabia que ele era genial. É um cara que aos 18 anos publica na melhor revista, antes de se formar, né? Era realmente um cara genial. Mas ele então disse que aquilo era besteira. Tinha uma frase que rodava, tinha uma palavra que rodava por esses meios lá da mecânica quântica, junto do Bohr, em Copenhague, que era, quando havia uma besteira qualquer, tinha um louco também, genial, chamado Pauli, que ele usava uma trombeta. Se ele tivesse aqui, eu ia pular pela janela e ir embora, né? Porque quando a pessoa dizia alguma besteira, ele soava a trombeta. Isso em plena Copenhague, com Bohr e outros. Né? E o Landau estava lá. E a palavra em alemão, que significa besteira, burrice, é Quatsch. Então, qualquer coisa, o Landau dizia para o Dirac. Aliás, mandou um telegrama para a Rússia, em alemão,
dizendo, ele tinha ouvido o Dirac falar em energia negativa, e aí escreveu, quoche, besteira. Depois ele se arrependeu profundamente dessa, isso sim que foi quoche, né? Foi a besteira que ele falou do Dirac. Bom, vamos sair disso aqui, senão não acabo mais. Essa aqui é um outro camarada que foi um gênio do século XX. Eu tive assim, a grande honra de trabalhar com ele durante 12 anos. Na realidade, ele é a minha grande inspiração na vida. Foi o Abdus Salam, que ganhou o Prêmio Nobel em 1979. O Bafa trabalhou com ele também. Tem até umas fotos da gente almoçando com ele lá. Né? Precisa botar aquela foto lá no seu escritório, Bafa. E o Salam era físico teórico, né? Ganhou o Prêmio Nobel, mas ele se interessava pelos aspectos sociais da ciência e tecnologia, que é o que eu estou pretendendo falar hoje aqui e não consigo, tá certo? Então, o Salam disse o seguinte, olha, povos sem ciência e tecnologia estão condenados a serem simples fornecedores de matéria-prima e mão de obra barata para os países desenvolvidos. Isso é exatamente a problemática da América Latina, do Brasil, da África, né? Quando você exporta 1 litro de álcool, você está exportando água, energia e mão de obra barata. Alguém está pagando essa conta e não é o Biage, nem os outros grandes sucroalcooleiros daqui não, né? Porque nós estamos na era das commodities. Você exporta tonelada. Nós temos que exportar nanograma de conhecimento, agregar inovação e tecnologia. É isso que nós precisamos. É isso que a minha mensagem de hoje é tentar explicitar isso. Então, o Salam fundou um centro em Trieste só para ajudar os países subdesenvolvidos a mandar os seus cientistas e tecnólogos para lá, para o que ele chamava recarregar as baterias, né? E tentar trazer uma mensagem de volta para os seus países de progresso. Através de quê? Da ciência, tecnologia e inovação. Nós trabalhamos lá há alguns anos, né, Bafa? E recebemos uma inspiração tremenda desse homem, que até hoje existe o Centro de Trieste, e criou uma academia do terceiro, que chamava-se do Terceiro Mundo, hoje é Academia de Ciência para o Desenvolvimento. A outra, por favor. Bem, aí o Brasil começou a acordar desse sonho, desse pesadelo, perdão, de que você não precisa de fazer ciência, basta você fazer futebol, carnaval, que está tudo muito bom, né? Então chegou um camaradinha, né, chamado Lula, que pela primeira vez escreveu com um cientista brasileiro, o Miguel Nicoleles, uma carta na Scientific American, dizendo que o Brasil tinha optado pela educação, pela ciência. Eu acho que isso foi um marco na história do Brasil. Ele não está se cumprindo completamente, né? Porque o nosso PIB não está aplicando nem 1,5% no desenvolvimento científico, né? Nós estamos por volta de 1,5%. Mas eu acho que isso foi botar a cabeça para fora, né? O presidente, junto com o ministro da Educação, escreveram com um cientista de altíssimo padrão brasileiro, formado pela USP, o Miguel Nicoleles, numa revista de alto padrão. Outra, Bafa, por favor. A opção do Brasil por educação científica, nós precisamos fazer cumprir essa proposta, né? Ela não está sendo cumprida totalmente, né? Quem deu um grande passo nisso foi um ministro de Ciência e Tecnologia que esteve no governo do Lula, o Sérgio Rezende, que é físico, né? Então, mas nós precisamos de política de Estado e não de governo. Se não sai um governo, entra outro, muda tudo, né? Então, nós precisamos de uma política para a ciência de Estado. E cumprir
a proposta de que a nossa educação tem que ser uma educação baseada em ciência, inovação, além da parte cultural, da parte humanística. Não pode ser dissociada, né? Mas também não pode a gente viver num abandono de ciência, tecnologia e inovação, que foi a herança portuguesa, né, que nos deixou. Pega pau-brasil, commodity. Borracha, commodity. Café, commodity. Até hoje nós estamos exportando soja e álcool como commodity. Não dá. Nós temos que agregar ciência e tecnologia nisso. É o papel de vocês, jovens, né? E é o papel do Estado. Bem, aconteceu uma coisa. Eu sou realista e às vezes eu tenho crise de otimismo e depois crise de pessimismo, mais ou menos esquizofrênico, né? E aqui foi um momento de grande satisfação para mim, que foi quando houve a Olimpíada de Matemática, em que participaram 18 milhões de jovens. Será que eu estou fazendo besteira aqui? 18 milhões de jovens, inclusive esse menino, numa cadeira de roda, que ganhou 3 vezes a Olimpíada de Matemática. Quer dizer, nós podemos também, né? Não é por nós sermos do hemisfério sul, subdesenvolvido, que nós não temos essa grande herança biológica, que é o cérebro, né? E tudo que implica no fato de você ter um cérebro, né? Então, esse menino, eu acho que é aquele exemplo que diz para nós podemos, né? E aqui está o Janus, que é um dos meus vultos prediletos, vindo dos romanos, olhando para o futuro e para o passado, né? Isso foi feito pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio. Do Rio não, do Brasil, né? Que organizou essa Olimpíada também. É um momento importante para nós pensarmos positivamente, né? E acreditarmos que nós podemos fazer. 18 milhões. É coisa, hein? É quase 10% da população brasileira. Aí chega um garoto do Nordeste, numa cadeira de roda, que era carregado pelo pai num carrinho de construção para poder ir à escola, e ganha a Olimpíada de Matemática. Realmente é um ponto positivo, né? Outra, por favor. Bom, quais são os outros pontos positivos? Estão vendo que eu estou num surto otimista, né? Depois eu vou passar para o surto pessimista, aliás, realista, né? Então, olha, nós temos o aquífero Guarani. Água, pessoal, vai custar mais caro que petróleo. O barril de água, lá por 2030, 2040, vai custar mais caro que petróleo. E o Brasil tem o aquífero Guarani, aliás, junto com a Argentina, Paraguai, né? E temos a costa brasileira, né? São 8 mil quilômetros de costa, pessoal. 200 milhas da plataforma. O que significa isso? Sabe o que significa? 30% a mais do território brasileiro. Já pensou? É um país, 30% do Brasil. Tem muito país aí que, né? Está jogado fora. Quer dizer, o Brasil oceanográfico está às traças. Agora, nessas 8 mil quilômetros de costa, e mais as ilhas oceânicas, dá os 30% a mais de território brasileiro, você teve o pré-sal. O pré-sal é só um começo, porque você tem mineração marítima, você tem todo o problema da pesca, você tem todos os problemas da mudança climática ligada à pesquisa que você deve fazer nessa plataforma. Esse ministro que entrou aí agora, que é político aqui de São Paulo, Mercadante, né, o nome dele é Luiz Mercadante, ele até que saiu com uma razoável no começo do governo, né? Falou, nós temos a Amazônia Azul. A Amazônia Azul seria os 8 mil quilômetros de costas brasileiras, né? Com todas as riquezas que pode ter, né?
e organizou um simpósio lá em Brasília, coisa de um mês atrás, caiu na besteira de me convidar para ir lá dar palpite nesse simpósio. Então estava o pessoal da Marinha, o pessoal da Petrobras, porque a Petrobras tem um interesse tremendo nesse negócio, né? Felizmente, né? Só o pré-sal, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre esse negócio dessa Amazônia Azul, porque tem umas besteiras nela e tem umas coisas muito boas. Eu, então, vou passar para o lado do surto meio pessimista e falar no que eu acho desse projeto da Amazônia Azul, que, aliás, já está sendo abandonado, viu, Bafo? Não, você pode voltar, Bafo? Desculpe. Agora, e tem a Amazônia, propriamente, né? Que é realmente uma das riquezas maiores do Brasil, sobretudo em biodiversidade, né? Na parte farmacológica, na parte de água, na parte de energia também. A Amazônia tem possibilidades, se você tiver aproveitamento de energia dos pequenos fluxos de água, você tem um bocado de energia na Amazônia também. Então, quer dizer, como é que nós nos preparamos, pessoal, para realmente explorar isso? E tem que ser com planejamento. Não pode ser na base simplesmente de você sonhar que vai explorar isso sem uma estrutura de planejamento. A outra, Bafa. Então, bom, agora, a coisa então é você fazer desenvolvimento sustentável com inovação. Desenvolvimento sustentável implica fundamentalmente, não só no dinheiro, mas em recursos humanos. Agora entra um negócio aqui, né, que é a mudança cultural. Eu não acredito, essa é a parte negativa, eu não acredito que o Brasil possa sair desse atraso que nós estamos, científico e tecnológico, se não mudar a cultura. Você fala, olha, precisamos de educação. Não, educação só não dá. Educação só não basta. Então, nós precisamos de uma mudança de valores fundamentais, de axiologia, né? Uma mudança em que nós enfrentemos o futuro com um alinhamento cultural diferente. Porque a nossa cultura é a cultura portuguesa de 500 anos atrás, né? Manda o meirinho para cá, aí junto com ele manda o juiz, aí manda a polícia, né? Explora a natureza. Então, essa cultura não serve para nós. Nós temos que mudar. Houve 2 mudanças culturais no Brasil, mas muito pequenas, importantes. Foi a mudança da vinda dos italianos, que deu uma mudança cultural, e dos japoneses, que faz 100 anos. Mas fora isso, o Brasil estava dormindo, explorou os negros, trouxe os negros da água, o que eles tinham de bom, né, foi destruído pela exploração da mulher negra, né, do homem negro. Né? Essa cultura que nós recebemos, né, e toma colonização, e toma proibição, e toma lei. O Brasil virou um país de juristas, né, um país em que você... a frase central é a seguinte: nos países europeus de origem anglo-saxônica, tudo que não é proibido é permitido. Mas na cultura portuguesa e espanhola, tudo que é permitido pode ser proibido. Precisa provar. Né? Então é exatamente o oposto. Né? Numa cultura, o que não é proibido é permitido. Na outra, o que é permitido também pode ser proibido. Caramba, né? Desconfiança geral. A presente proposta que eu estou fazendo visa oferecer realisticamente programa coincidente com a próxima etapa do governo democrático de 2011. Para isso, políticas de Estado requerem programas estruturados segundo o conceito de triângulo de sábado, que é a integração entre empresa e governo, centros de criação do conhecimento, como as universidades, institutos de pesquisa, complementado pela nossa proposta de um tetraedro, cujo vértice é ocupado pela gestão com planejamento estratégico. Então, como é que é o triângulo de sábado? Você tem empresa, governo e universidade. Vejam essa visão, né? Você não tiver isso aqui, pessoal,
governo, empresas e universidade sinergeticamente interagindo, não vai dar para a gente desenvolver o país. Não dá. Esse cara, o Sábato, Jorge Sábato, é um argentino maravilhoso. Infelizmente faleceu. Mas ele era físico. Mas era um grande planejador, sabe? Um cara com uma visão de futuro tremendo, entusiasmado, vibrador, sabe? Nos ajudou muito aqui no Brasil. Quando eu criei a engenharia de materiais em São Carlos, há 40 anos atrás, eu chamei o Sábato, porque eles eram um dos maiores especialistas na área de metalurgia. Foi a primeira escola de alto padrão de metalurgia na América Latina, foi criada pelos argentinos, pelo Sábato, Jorge Sábato. E então ele dizia, olha, para funcionar, o motor da sociedade funcionar, precisa haver interação entre empresa e governo, entre o governo e a universidade, entre universidades e empresas. Isso daqui tem que turbinar. Né? Não tem que ter vergonha de trabalhar com a empresa, a universidade. Não tem que ter vergonha da empresa em se estruturar com o governo. Senão você nunca vai ter uma força empresarial com multinacionais suficientes na guerra mundial, que é o comércio internacional. Né? Bom, agora eu vou bancar um pouco arrogante. Só o triângulo de Sábato não é suficiente. Você tem que ter, quer picar aí, Bafo? Você tem que ter gestão e planejamento estratégico. Senão não adianta. Né? Então, eu queria falar um pouquinho aqui, inspirado num livro que eu estou lendo agora, sobre essa parte aqui, viu? Essa parte aqui é impressionante, viu? Essa parte do governo, né? O poder do Estado, num país subdesenvolvido, ele precisa do Estado mais do que os países que estão desenvolvidos, porque os países desenvolvidos já têm as empresas, já sobrou trickle over, como dizem os americanos, muito dinheiro para as universidades e institutos. O Rockefeller, fizeram a Fundação Rockefeller, que chegou a mudar a genética brasileira, pessoal. Chegou a ir para a Rússia, para tirar os cientistas da Rússia na Revolução do Stalin, para trazer os cientistas russos para passear pela Alemanha, por Cambridge, pela Inglaterra. Né? Quer dizer, é essa interação aqui. E aqui no Brasil a gente tem até vergonha de interação universidade-empresa. Quando você encontra um camarada que é inovador, que cria possibilidades, né, de mercado, esse camarada é meio desprezado dentro da universidade brasileira. Né? Isso é um erro tremendo. Né? Bom, então, vou falar um pouquinho sobre esse negócio aqui. Qual é um dos grandes eventos da humanidade? Depois do Renascimento, depois da organização grega das cidades e estados, depois da organização romana, né, militarista, pela engenharia, né, de dominar o mundo, né, o que aconteceu de novo a nível de governo? Foi o socialismo. Quando, no século XIX, o Marx introduziu a ideia do materialismo dialético e exportou isso para a noção de Estado, né, ele criou um paradigma novo. Ele e o Engels, né, que o Estado teria que ter um papel social muito forte de indutor do crescimento. Né? Bom, isso daí ficou, naturalmente, a outra revolução importantíssima, que foi a Revolução Fordista, né, da indústria, na Inglaterra, começou com a indústria tecelã, né, explorando as crianças. Vocês já viram alguma foto das crianças de 8, 10 anos naquelas fábricas de tecido inglesa? Né? Aquilo ali criou a Inglaterra, né, a indústria inglesa, né, que deu dinheiro para criar a frota inglesa que dominou o mundo. Né? Não, o sol não se punha no Império Inglês, era a frase. Né? A Revolução Fordista nos Estados Unidos completou isso através da engenharia e da tecnologia.
Né? Então, outra visão. Aí vem o Marx e o Engels, e já no século XIX, antes da Revolução Fordista, introduzem a ideia do Estado como indutor do bem social, né? Da divisão de riqueza, né? Através do comunismo, né? Ou do socialismo, do proletariado inicialmente. Aí isso ficou na geladeira até que veio a Revolução de 1917, com a Rússia. Agora, por que eu estou falando isso? Porque tem a ver, pessoal, com planejamento científico e tecnológico. Tem a ver com inovação. Veja só o que eu vou contar para vocês, que se vocês não sabem isso, vocês vão ficar de boca aberta. O Lenin fugiu da Suíça, fugiu da Alemanha, né, e da Áustria, foi e criou a Revolução de 1917, socialista. Aí, peraí, o que nós vamos fazer com esse mundo de Estado, né? Com todos esses escravos que trabalham desde as estepes lá perto da China, da Mongólia, até a Europa de alto luxo, polonesa, né? Ou ligada à grande música, à grande filosofia, né? Na Europa ocidental, né? Então, o que nós vamos fazer é desenvolver ciência, tecnologia, engenharia. E quem que foi o grande motor disso? Foi o Stalin, né? Porque havia naquela época, eu estou discutindo o governo, pessoal. Então, naquela época havia o seguinte, 1917, o mundo estava, no que tange a Rússia, em frangalho, porque há muita pobreza, é muita desgraça, doença, o diabo. Então, tinha que dar um jeito nisso. Todo mundo estava afundando naquele caos, né, que estava sendo aproveitado pelas nações europeias que estavam em guerra com a Rússia, né. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma política de Estado, né, e houve uma grande luta lá dentro do governo. Porque com a morte do Lenin, o Stalin tomou posse, mas parcial, porque teve um cara lá chamado Trotsky, que resolveu dizer que a revolução social tinha que se espalhar pelo mundo todo. E o Stalin dizia, não, vamos fazer a revolução social primeiro dentro da Rússia. Senão não vai dar certo. Bom, deu aquela briga tremenda, né? O Trotsky acabou fugindo para o México, né? E a ideia do Trotsky é muito parecido com o cristianismo. Eu hoje ainda estava discutindo com a minha colega, a professora Maria Vicentini, que é filósofa, né? A semelhança entre a Revolução Russa de Estado e o cristianismo. Porque quando São Paulo disse que a igreja deveria se espalhar pelo mundo todo, devia ser católica, devia ser apostólica, né? O São Pedro disse, não, nós temos que ficar aqui na nossa terra, na Judéia, e fazer o cristianismo imperar aqui. Você vê que gozado, né? Trotsky e Stalin. Então, pode ser que eu esteja dizendo besteira histórica, mas se eu tiver, é muito parecido com alguma coisa que possa estar historicamente correta. Então, o Stalin acabou ganhando, e o que é que ele fez? Um cara tremendamente cruel, né? Matou todo mundo que era contra ele, inclusive o Trotsky, né? Foi morto a machadada no México, né? Não é bolinho esse negócio, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que o Stalin reforçou as ciências na Rússia. Aí ele tinha duas oportunidades. Ou nós aproveitamos esse tremendo território russo, depois eu vou fazer um paralelo com o Brasil, espera um pouquinho. Esse tremendo território russo, terra rica também, e agricultura, né? E temos a grande nobreza do cérebro humano, que pode ser incorporado à ciência, à tecnologia. Mas a Rússia, antes do Stalin, já tinha aparecido com umas cabeças meio diferentes. Na matemática, o Lobachevsky, por exemplo, falou na matemática
do espaço curvo, né? Quer dizer, quebrou um paradigma que vinha dos gregos, com Pitágoras, com Euclides, né? E já tinha aparecido outro, eu não vou falar o nome de todos os russos antes disso, que é uma linhagem fabulosa de grande gênio, fora a literatura, né? Dostoiévski, Tolstói, tudo isso, né? Quer dizer, é um povo que tinha realmente um conteúdo muito forte e potencial muito grande. E a ciência e a tecnologia? Aí o Stalin começou a botar dinheiro, ciência, tecnologia e engenharia. Aí criar vários institutos na Rússia, criou-se a Academia Russa de Ciência e Tecnologia. Eu espero que você não vá para a polícia dizer que eu estou fazendo propaganda. Tá. Então aí, o que aconteceu? Aconteceu que o governo, o Estado, encheu os cientistas, os engenheiros de dinheiro. Em que deu isso, pessoal? E matou a agricultura russa. Porque disse, não, segundo o materialismo dialético do nosso Deus Marx, a agricultura tem que ter ciência também. Tem que ter. Só que ele errou. Chamou um cara chamado Lysenko, que era um geneticista, que só cometeu um erro tremendo, né, na teoria da evolução, e desmontou a revolução agrícola russa. Sobrou o quê? Sobrou a engenharia, a indústria. E essa, meu velho, subiu a ponto de primeiro astronauta no mundo contra uma potência maravilhosa como os Estados Unidos ter sido lançado pela engenharia, pela ciência, pela matemática da Rússia. Tá certo? Bom, ele errou, a meu ver, porque ele não aproveitou o grande potencial agrícola russo, né? Vamos comparar isso com o Brasil. Exatamente o contrário. Os governos anteriores, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, põe toda essa moçada num saco aí. Todos eles, menos o Getúlio. Getúlio ainda teve uma visão industrialista melhor, né? Com Volta Redonda, etc., com a Petrobras. Mas, fora isso, o Brasil aconteceu o contrário. Nós olhamos para a agricultura e introduzimos ciência na agricultura. O que deu, pessoal? Embrapa. Deu Embrapa, induzida pelo governo. A Embrapa adicionou tecnologia à agricultura brasileira e hoje a agricultura tropical é responsável por 30% do produto nacional bruto. Você sabe quanto é isso? 300 bilhões de dólares. É dinheiro para chuchu. Eu que estava no meu canto, lá em São Carlos, no Instituto de Física, olhei esse negócio, caramba, nós estamos aqui mendigando dinheiro para física, né? Para engenharia. Agora, a Embrapa, 300 bilhões, vou trabalhar na Embrapa. Eu não fui sozinho, não. Eu vim porque eu tive um aluno, foi o cara que me puxou, chamado Silvio Crestana, chegou, Sérgio, nós precisamos introduzir física, informática, mais genética, bioinformática, né, na agricultura brasileira. E é um cara extraordinário, o Silvio Crestana. Aliás, o Bafa deu uma grande mão a ele em Barretos, né? Chegou aí para Barretos também, né? Ajudar aquele grupo de loucos lá que tentou trazer tecnologia para a agricultura, né? E aí nós criamos uma Embrapa em São Carlos, que é um centro nacional de pesquisa e desenvolvimento de inovação no agronegócio. Está lá. Agora fez, não sei quanto tempo é, mas eu acho que é mais de 25 anos. Porque, infelizmente, eu estou muito velho, estou com 83 anos, então a minha vida é contada em quartos de século, metade de século. É gozadíssimo. A minha unidade mudou, né? Quando eu era jovem, eu pensava no dia. Pô, amanhã eu vou encontrar aquela garota. Hoje, eu digo assim, puxa, 25 anos, será que eu vou conseguir fazer alguma coisa a mais aqui com as coisas? Muda a escala, né, do tempo. É gozadíssimo esse negócio. Vocês vão passar por isso. Bom, então, vocês veem que essa questão da política de Estado
né? É muito importante. Então, agora eu vou para as minhas propostas. Bom, alguma proposta para programa estruturante. Por que estruturante? Porque ele tem que ser planejado. Ele tem que ter um plano de negócio. Ele tem que ter uma visão de futuro, da competição global. Não pode ser um negócio caipira, né? Ou, como diz a minha querida Maria ali, não podemos ser tabaréus, né? Ou então, como diz o Lula, né? Não podemos ser jacatatu, né? Precisamos melhorar um pouco disso aí. Então, programa estruturante. Vamos ver alguns programas estruturantes que eu estou propondo para vocês. Vamos ver. Primeiro, recursos hídricos. O Brasil é um dos países mais ricos em água do mundo. Isso é uma riqueza natural tremenda, né? Então, porém, nós temos um problema de salinização no Nordeste. Você fura um poço em qualquer lugar do Nordeste, sai água salobra. Tá certo? Então, de duas uma. Ou você arruma tecnologia para dessalinizar a água, né? Isso existe pela osmose reversa, ou você faz isso com água do mar. Faz dessalinização também. Então, isso é uma proposta que eu acho importante. Agora, para fazer a osmose reversa, você precisa de inovações. Quais são as inovações? Sempre, olha, pessoal, pense sempre o seguinte, quando você fala ciência, tecnologia, você não pode deixar de pular para a inovação, porque senão você entra em estagnação dessa ciência, dessa tecnologia. A inovação é a própria dinâmica do conhecimento, né? Aqueles países que às vezes têm muito conhecimento, mas ele é estático, não tem inovação, eles são comidos pelos outros. Porque o tempo de vida, o ciclo de vida de produto, dos conceitos, das teorias é muito curto. Porque o volume de conhecimento avassalador que nós temos é muito grande, né? Então, esse é um dos problemas da universidade, que ela é muito lenta, né? E é uma vantagem também. Bom, as membranas inteligentes, então, essa daqui é uma das minhas propostas, que nós precisamos trabalhar nisso, né? Sustentada, agora, quando você faz auto-osmose reversa, você precisa de energia, porque você tem um potencial químico de um lado, é como se você quisesse levantar uma pedra. Você tem que, então, passar o sal para o outro lado, através da membrana. Mas o sal está com potencial químico baixo. Você tem que levantar, e para isso precisa de energia, né? Essa, ou energia elétrica, ou energia química, né? Ou energia solar, né? Eólica. Então, nós temos que fazer isso, pessoal. Essa é a minha proposta, por fontes alternativas de energia de vários tipos. Inclusive, eu botei uma aqui, que foi resultado daquela minha ida lá para Brasília. O ministro me convidou lá para pertencer a um comitê sobre a tal Amazônia Azul. Onde é que nasceu esse projeto Amazônia Azul e por que eu botei essa última frase aqui dentro desse meu projeto estruturante? Pelo seguinte, a Petrobras tem plataforma, né, de óleo. E ela quis dar uma plataforma para o Ministério de Ciência e Tecnologia por várias razões. Primeiro, porque se você puser uma plataforma em oceano profundo, você está marcando uma posição do Brasil naquela região, tomando conta, como na Antártica. Então, interessava a Petrobras garantir uma posse política, né, em regiões no extremo da plataforma submarina, para poder fazer pesquisa de petróleo, etc. Né? Então, eu achei até que foi um negócio bacana, né, a Petrobras. Mas aí fizemos uma reunião com a Petrobras, com a diretoria da Petrobras. Aí eu comecei a ser chato, entende? Comecei a perguntar pela internet, né? Escuta, quanto que custa a manutenção dessa plataforma? Quantos cientistas vão poder ficar na plataforma? Aí a resposta era ridícula. Entende? A plataforma, olha, pessoal, plataforma.
Peso, 1 milhão de toneladas. 1 milhão de toneladas, moçada. Área, 4.000 metros quadrados. Quantas pessoas têm que ficar na plataforma tomando conta dela? No mínimo 40. Quantos cientistas nós podemos botar lá? Ah, pode botar uns 30. Caramba! Eu já fiquei desconfiado. E os caras não falaram. Eu disse, quanto custa a manutenção desse negócio? Essa plataforma francesa foi construída em 1983. Né? Será que estão nos dando um presente grego? Né? Bom, então criou um clima. Por outro lado, o pessoal dos Institutos Nacionais de Oceanografia, que é um negócio muito bacana, disseram, poxa, nós vamos gastar dinheiro com a Petrobras, né? Tirar dinheiro do Ministério de Ciência e Tecnologia para botar. E onde é que vai ir o dinheiro para os institutos nacionais? Né? Então, já havia. O pessoal da Marinha estava lá também. Estava tudo de branco lá, almirantes, o diabo. Né? E eu tinha aprendido uma coisa com a Marinha, viu? É muito raro você ter um cara negro na Marinha, né? Eu conheci um negro lá, chamado comandante de, não sei de quê, eu não entendo aquela hierarquia da Marinha, mar e guerra, capitão de corveta no comando, não sei como é. Eu sei que ele é imediatamente abaixo de um almirante. Chama Teixeira, o cara é negro. Eu conheci esse cara em Brasília, numa discussão no CGE, que é um Conselho de Planejamento Estratégico do Ministério de Ciência e Tecnologia, e esse cara inventou um navio de 10.000 toneladas, navio pequeno, em que você põe um container nele, ele vira um navio de mineração. Tira o container, põe um outro, ele vira um navio de pesquisa meteorológica. Tira aquele, põe outro, ele vira um navio de pesca. Pesca não no sentido de pescar nada, mas de fazer ciência da pesca. Por que ciência da pesca? Porque os japoneses, pessoal, eles têm uma frota de navios pesqueiros pequenos no mundo inteiro. As costas brasileiras estão assim, de navio pesqueiro japonês, todo mundo com satélite ligado, dizendo onde é que estão as tainhas. Ah, as tainhas estão no GPS, latitude tal, e quando é que elas aparecem? Aparece com o biorritmo tal, tem um cardume de sardinha lá perto de Santa Catarina, aí está em suma, aí tem aqueles naviozinhos japoneses enchendo da riqueza brasileira não aproveitada, pesqueira. Pessoal, isso daí é proteína, é alimentação. Aí vem um navião japonês, do tamanho de um petroleiro, 200, 300 mil toneladas, refrigerado, pega todo aquele negócio e leva embora. E o Brasil criou um Ministério da Pesca, aliás, o Lula que criou, né? O Ministério da Pesca. E nós estamos bobeando. A riqueza que nós estamos perdendo em proteína nobre e também ômega 3, uma porção de um valor tremendo do ponto de vista farmacológico, tudo isso. Né? Então, isso daí, pessoal, é planejar, é ver o futuro através do que nós não temos aproveitado. Bom, então, a minha proposta era que a gente fizesse uma frota desses navios pequenos, que é a proposta desse Teixeira, que, aliás, ele foi comandante da Antártica 2 anos. Quer dizer, um cara que entendia de mar. Né? Ele, por cima, era negro. Então, era ótimo. Né? O negro na Marinha já é uma quebra de paradigma racista. Né? Bem, aí eu estava lá pensando nesse negócio da tal plataforma, 1 milhão de toneladas. Caramba, como é que é viver numa plataforma dessa? Não sei qual de vocês já andou de navio, mas é aquele negócio, né? De balanço, né? Balanço. Pô, mas balançar 1 milhão de toneladas tem energia nesse negócio, né? Qualquer físico do
do ginásio sabe que existe um negócio chamado energia cinética, né? Quem que criou esse movimento foi o vento, que é o vento que provoca a ondulação das ondas, né? Surfista vive de vento, né? Ele não vive da onda, ele vive do vento que cria a onda, né? Então, eu comecei a fazer umas continhas bestas. Quanto de energia que tem numa plataforma dessa, oscilante? E se eu puser um gerador nessa plataforma, será que eu não posso ter energia elétrica marítima? Foi a única coisa de bom que surgiu na minha cabeça durante aquele encontro lá. Eu vim para casa, cheguei lá na engenharia de São Carlos, tem um departamento de engenharia elétrica, juntei os caras lá e disse, escuta, pessoal, como é que a gente pega uma plataforma e transforma essa plataforma numa fonte de energia elétrica marítima, né? Só que eu cheguei atrasado, moçada. Que esse negócio de querer bancar para o professor Pardal é difícil na época atual. Aí entrei na internet, já existe. No Havaí, ele já tem uma plataforma dessa produzindo energia elétrica. Já tem uma companhia de energia elétrica marítima no Mar do Norte. Só vai funcionar do Havaí em 2012, quer dizer, não cheguei tão atrasado assim. Mas agora tem milhares de plataformas no mundo inteiro, né? Então, essa é uma coisa que nós estamos estudando lá em São Carlos, e eu vou levar isso como uma proposta de energia alternativa. Aí você pergunta, mas escuta, quanto de energia tem uma plataforma dessa potencial? Da ordem de 10 megawatts, pessoal. Se você tem 2.000 plataformas no mundo inteiro, você tem um bocado de energia aí sobrando, tá certo? Já existem boias que funcionam assim também. Ela acende a luz com a própria energia de movimento da boia no mar. Bom, é só para dar um exemplo de inovação. Bom, outros problemas estruturantes. Introdução massiva de transporte elétrico na frota automotiva do Brasil, que conta com a matriz energética mais limpa do mundo. O Brasil tem 70% de energia hidrelétrica. Não tem nenhum país no mundo que seja tão rico de energia limpa como o Brasil. Então, é um determinismo que nós temos que ter uma frota automotriz elétrica. Não é claro? E isso vai cair a poluição violentamente, né? Então, essa é uma proposta que eu estou fazendo também. E isso demandaria... Agora, o que é que demanda? Cada ideia demanda estruturação, planejamento, plano de negócio, demanda projeto de inovação em rede, parceria público-privada, em 3 áreas de inovação, nas quais o Brasil já conta com alguma competência. Motores elétricos híbridos. O que quer dizer motor elétrico híbrido? Que funciona com álcool e com bateria. Tá certo? Eu andei na Europa, num Toyota, que fazia 50 quilômetros por litro de gasolina elétrico, híbrido. Bom, a China está desenvolvendo, Israel está desenvolvendo também frota elétrica, né? O Brasil está bobeando, né? E baterias tradicionais, que são baterias tipo ácidas, né? E células de combustível que funcionam com hidrogênio, as fuel cells, né? O Brasil está atrasado, nós temos só 3 empresas no Brasil trabalhando em economia de hidrogênio para fuel cells. E elas estão no vermelho. Tá certo? Então, o governo teria, por isso que eu chamo de projetos estruturantes, e é a proposta que eu faço de inovação. Essa palestra é para excitar e chamar atenção para esse problema, né? Agora, essas baterias tradicionais, elas já dariam para você fazer uma frota. Eu tenho até uma proposta disso, com uma logística de distribuição e manutenção de bateria. Você não precisa carregar a bateria elétrica em casa. Isso é besteira, dizer, tem um carro elétrico, eu ponho ele na rede durante a noite, uso. Besteira.
daí é uma logística burra. Você tem que ter uma máquina de Coca-Cola cheia de bateria. Você passa na estrada, a sua bateria está fraca, você tem um sistema ergonômico muito bem boladinho, que você nem precisa de auxílio de um cara do posto, pega a bateria, põe lá, põe uma ficha, um cartão de crédito, tira uma bateria carregada, tá certo? E põe no carro, tá certo? Então, bom, isso daqui eu estou entusiasmado com esse negócio, mas é uma dessas coisas de professor Pardal também. Quer dizer, precisa de logística. Outra, municípios educativos digitais. Se nós não sairmos do analfabetismo digital, o Brasil já tem. Quantos celulares nós já temos no Brasil? Eu não sei mais o número, mas é alguma coisa assim. Sei lá, quanto é que é? 100 milhões? Quanto é que é? 200 milhões. Quer dizer, você tem já o instrumento digital, mas você não tem. É feito você ter livro e ser analfabeto de leitura. Né? Quer dizer, o que nós precisamos é educar a garotada digitalmente. Né? E, para isso, o único jeito é fazer um programa estruturado de municípios educativos digitais. Já existe alguns, né? Mas já fizeram besteira. Araraquara, por exemplo, tem um programa de digitalização municipal. Porque é claro que se você põe a internet, banda larga na cidade, você tem governança digital, você tem segurança digital, você tem ensino à distância, um monte de coisas. Né? Só que o prefeito de Araraquara, que é um cara até inteligente, ele fez uma besteira. Porque ele, em vez de consultar, primeiro, especialistas em educação digital e fazer o planejamento, ele consultou as firmas que querem vender. Aí não dá certo, os caras vão dizer o que ele precisa. Ele é que tem que dizer, a município é que tem que dizer, olha, eu preciso da banda tal, com tal distribuição. Ô, Bafa, desculpe, eu acho que eu vou parar com esse negócio já, viu? Estou falando demais, né? Bem, então, eu acho que essa minha proposta aqui, eu acho central. E o projeto de busca de talento e educação com difusão multimídia, por causa dessa coisa digital. Né? Ó, lá em São Carlos, no nosso Instituto de Estudos Avançados de lá, nós criamos a primeira agência multimídia de difusão científica e tecnológica. Ela está na rede, se vocês quiserem ver o nosso trabalho, www.cienciaweb, certo? Que é para integrar o Instituto de Estudos Avançados lá em São Carlos, ele procura integrar a cidade, as escolas do campus. Né? E um elemento vital é o que vocês têm aqui, o CIRP. Lá no CIRP de lá, como é que chama, Bafa? Então, mas nós temos, além disso, uma agência. Porque você tem que produzir filmes, você tem que produzir programa, porque quando você tem um site, uma coisa qualquer, ele tem uma fome de conteúdo tremendo. Você põe conteúdo nele, ele envelhece. Então você tem que ter realmente uma estrutura bem feita. Então eu propus no governo passado ao ministro que se criasse uma rede nacional de agência multimídia de difusão científica, tecnológica, inovação e educação. Isso aí é uma das propostas dessa palestra que eu estou fazendo. Outra, agora, se você tem essas agências, não tem jeito, pessoal, você tem que ter central de produção. Todo mundo que já viu uma novela da Globo, aquela qualidade maravilhosa que tem aquilo, sabe que por trás daquilo tem uma infraestrutura de produção muito forte. Né? É a central de produção. Então, se o Brasil quiser ter educação estatal à distância, quiser ter um programa, tem que ter pelo menos
um pouquinho pior do que a Globo, porque senão a moçada vai achar uma porcaria. Então, como é que você vai fazer isso? Você tem que ter centrais de produção. Ou então se associar à Globo, à cultura, né? Então, eu propus que nós tivéssemos uma central de produção multimídia nas 5 regiões do país. Olha, uma das coisas maravilhosas dos americanos foi Hollywood. Realmente, aqueles caras excederam, né? A excelência da imagem, do som, né? Da estrutura. Você já pensou que quando passa um filme, depois do filme, você fica 10, 15 minutos só com os créditos? Né? Põe até o cara que carregou a comida lá para os artistas. Né? Quer dizer, é uma estrutura de uma central de produção. Qualquer um que assistiu uma novela da Globo sabe que aquele negócio ali é um Hollywood nacional maravilhoso. Você já pensou se isso daí, em vez de ter estruturado para o Faustão, tivesse estruturado para a educação de qualidade, de ciência, tecnologia, o pulo que isso ia dar no país? Né? Então, eu acho que esse é um negócio que é uma proposta que... Quanto custa isso? Custa dinheiro, moçada. Fazer uma central de produção como a da Globo é dinheiro. Bom, e uma rede de centros e museus de ciência. Isso daqui nós já propusemos há mais ou menos uns 20 anos atrás, num programa da Fundação Ford, que nós fizemos, de uma rede de centros e museus de ciência na América Latina, e publicamos um livro de umas 1000 páginas, que nós reunimos em São Paulo, na Estação Ciência, todos os centros e museus de ciência da América Latina. Eu, infelizmente, aliás, quem me ajudou nisso foi o Silvério Cristano, né, que foi o condutor, irmão do Silvio Cristano, que estruturou todo esse congresso aí. Mas, infelizmente, nós estamos parados. Aqui em Ribeirão até que está bom, né, porque nós temos aqui a Casa da Ciência, né, tem gente aqui interessada, né, porque o futuro está nas crianças, e está nas crianças de 0 a 6 anos. Né? Essas aí que estão fazendo a circuitaria neuronal ainda não ficaram enrijecidas pelo Faustão, né? Ou pelo, como é o nome daquele negócio? Sempre esqueço. Bye Bye Brasil, como é que é? Big Brother Brasil, né? Quer dizer, você já pensou, pessoal, se a gente tivesse aquela estrutura trabalhando para a educação científica e tecnológica? Bom, centros e museus de ciência eu acho fundamental. Então, agora, isso implica num conceito que é o seguinte. O C.P. Snow, que foi um grande físico inglês, em 1959, ele publicou um livro chamado As Duas Culturas, The Two Cultures. Então, ele dizia que o grande problema da humanidade, naquela época, era o gap, a completa distância entre humanismo e ciência. Humanismo, arte, literatura, né? E a ciência, né? Enclausurada na sua... Então, você teria que ter a convergência disso numa terceira cultura para o século XXI. Essa é uma proposta que eu venho trombeteando por aí, né? Porque nós já temos exemplos no Brasil de humanismo e ciência se unindo. Por exemplo, né? O Monteiro Lobato e o Anísio Teixeira. Né? O Monteiro Lobato era advogado, mas um grande escritor. Né? O Anísio Teixeira era educador, mas ele via a importância da educação ligada ao humanismo. Né? Então, eu acho que isso é fundamental para nós caminharmos para essa terceira cultura para o século. Aqui eu botei o Janus, que é a minha mania, né? O futuro aqui representado pelo Anísio, o passado muito ilustre pelo grande Monteiro Lobato. Né? A outra, bom, tem mais propostas aí. Eu acho que eu vou parar por aqui, viu, Bafo? Porque senão eu vou falar demais. E
tem outras, talvez só mais uma. Projeto de bionanotecnologia aplicada à saúde humana, animal e vegetal. Medicina, quer voltar, Bob? Medicina translacional, isso é super importante, pessoal, a fronteira da saúde. Você faz um camundongo que tem 90 e tantos % do genoma humano e faz mudanças genéticas, transgênicas, nele para estudar doenças, Alzheimer, Parkinson. E aí você trata o camundongo e translaciona toda o que você aprendeu para os humanos. O tempo de pesquisa clínica, clinical trial, diminui. Isso daí é a fronteira da medicina moderna. Nós aqui em Ribeirão temos que ter isso, o Brasil tem que ter isso. Ano passado eu trouxe uma moça de Ribeirão Preto, chamada Terence Duarte, que se doutorou aqui em Ribeirão Preto, e hoje ela é a gerente, uma das gerentes de uma fábrica de camundongos transgênicos em Nova York, na Rockefeller University. Então nós precisamos disso, já está começando a andar mais devagar. Então, medicina translacional, a instrumentação avançada nem se fala, robótica e jogos, né? Parte de alimentos, biotecnologia e bioinformática para modelagem, eletrônica orgânica molecular quântica, isso é importantíssimo. O silício e os semicondutores clássicos, eles vão acabar. Quem vem aí são os semicondutores orgânicos. Nós já temos uma previsão internacional dessa grande revolução na informática e na microeletrônica. Felizmente, nós temos lá em São Carlos um Instituto Nacional de Eletrônica Molecular com o professor Roberto Mendonça Faria, que é um instituto nacional estudando isso. Bom, álcool química e oleoquímica, engenharia e materiais especiais, biotecnologia e bioinformática, aqui em Ribeirão é muito bom nisso, né? E álcool química e oleoquímica é da maior importância, que é para nós adicionarmos, agregarmos tecnologia nas nossas commodities, né? Agora, biodiesel é super importante, porque é energia verde, renovável, né? Eu tive a ocasião de discutir um pouco dessas minhas ideias sobre a oleoquímica, porque na Embrapa, em São Carlos, nós estamos estudando o conteúdo oleaginoso de várias plantas, não só as clássicas, dendê, mamona, etc., mas estamos estudando várias outras fontes de biodiesel. A Vale do Rio Doce, agora, por exemplo, resolveu fazer a primeira locomotiva verde com biodiesel. Então, isso é uma oportunidade para o Brasil tremenda. Já pensou? Você já viu os trens da Vale do Rio Doce, que tem assim 200 vagões? Né? Você tem que ter várias locomotivas ali, né? Então, eles estão trabalhando nessa área de oleaginosa. Bom, e materiais especiais nem se fala, né? Agora, uma proposta do lado negativo, nós precisamos acabar com a ditadura jurídica que nós temos no Brasil, né? O Brasil saiu de uma ditadura militar, entrou na ditadura das leis do 866, né? Em que o Supremo Tribunal legisla sobre células-tronco, sem entender pinicos disso aí, né? Quer dizer, é espírito português de que você precisa sempre de um jurista, de uma lei, né? De uma autorização para fazer o certo. E quando faz, ela faz com burocracia. Quer dizer, nós somos um pantanal, né? Viscoso, jurídico. Muito difícil o país progredir sem sair desse pantanal. Pode só botar mais essa aí. Solução dos conflitos jurídicos. E outra proposta minha, de muitos anos, é que nós temos que ter um programa nacional de centros emergentes. O Brasil não pode ser só Rio e São Paulo. Você tem que florestar o Brasil de centros de ciência e tecnologia, né? Para, inclusive, diminuir essa assimetria tremenda
de distribuição do conhecimento. Porque não é só a simetria do dinheiro, do recurso, é a simetria do conhecimento. Pessoal, eu acho que eu vou parar por aqui, agradecer muito a vocês. Essas são as minhas propostas e eu tenho procurado lutar por isso e levar os ambientes que eu posso. E agradeço ao Bafo a oportunidade que me deu de trazer essas visões aqui, algumas delas em andamento, outras sepultadas na burocracia e outras ainda por fazer. Muito obrigado a você, Bafo. Bem, Sérgio, acho que nós é que agradecemos a sua presença. Eu, na apresentação do Sérgio, não falei sobre o currículo dele, que a gente já tinha publicado, mas ao longo da fala dele, vocês perceberam que ele esteve envolvido com vários eventos marcantes, né, no nosso país. Foi o fundador do Instituto de Física e Química de São Carlos, né, fundador da Universidade Federal de São Carlos, da Embrapa de São Carlos, foi o criador do IEA de São Carlos, que foi o primeiro spin-off, vamos dizer assim, do IEA de São Paulo, e que gerou depois o IEA aqui em Ribeirão Preto também, pela iniciativa dele. E mais outras tantas coisas que, como nós já estamos, né, um pouco adiantados, eu não vou falar, mas o currículo dele está disponível na web, e vocês podem aprender um pouco mais sobre a vida dele. Então a gente tem um tempo para perguntas agora. Alguém tem alguma pergunta, alguma... Claro, mas faz alto, porque eu sou meio surdo. Logo no começo, Pega esse negócio. logo já no começo da sua palestra, você falou sobre aquele rapaz, aquele menino que foi campeão olímpico. Isso. Agora eu queria saber se ele foi campeão global ou só do Brasil. É verdade. Muito obrigado. Isso é que precisamos, né? Não, não foi, né? Aquele da Olimpíada da Matemática foi só nacional, né? Foi nacional. Tá. Nacional. Mas nós temos os campeões globais, né? Nós temos um pessoal de física que já ganhou medalha de prata na Olimpíada Mundial de Física Internacional. Aliás, são de São Carlos. Né? Chato, né? Mais perguntas? Não. Adilton? Já vem pergunta difícil aí. Não é difícil não, é só um comentário, talvez mais comentário para excitar a plateia. Você falou do programa de televisão voltado para a educação. Temos aquele programa de TV Cultura, se eu não me engano, que inclusive de vez em quando aparece em alguns eventos educativos. Tem aquele programa não lembro agora o nome, mas tipo segundo grau pela TV. Castelo Rá-Tim-Bum. Vários, né? Então não seria já um central aí para só falta usar melhor esse programa? Você falou de criar uma central para eventos, já existe, eu diria. Só é mal utilizado, né? Ou seja, se botar um bom programa educativo e botar o Faustão, o pessoal põe Faustão. Né? Esse que é o problema, né? Ou prefere Big Brother do que o programa educativo. Como é que você enxerga isso? O problema não é não ter, as pessoas que não se interessam pelos programas educativos. Olha, Adilton, eu acho que aí existe um conflito, sabe? Você está certo que nós não temos oferta, mas nós não temos demanda também, porque a falta de oferta gera uma repressão da demanda. Né? Agora, o que eu vejo é que todas essas coisas têm que ser começadas. Você sabe disso melhor do que eu. Você vem da Bahia, você sabe como é difícil a pessoa começar as coisas, né, com pouco recurso. Então, vai precisar de muita grana para fazer centrais de produção boa. Não é bolinho. Olha Hollywood. Né? São milhões. Né? Então, aí vai para o governo vai lá para o Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura diz assim, bom, pessoal, nós não temos dinheiro para teatro, não temos dinheiro para cinema, não temos dinheiro. Por que nós vamos fazer uma grande central de produção multimídia para a educação científica? O cara tem medo de ciência. Ciência é bomba atômica.
Não é cura de câncer, não, é bomba atômica. Tá certo? Agora, pega o exemplo do futebol. Né? Pô, futebol está aí firme, ganhando bilhões, só com a irradiação de quê? Do futebol italiano, futebol inglês, futebol espanhol. Quer dizer, você tem a possibilidade, você precisa de quê? De gestão, gerência disso, né? E grana. Eu vou dar um exemplo que eu estou metido nele. Nós vamos ter a Olimpíada de 2019, não temos? 2016. Aí eu fiquei pensando, assim, mania de professor Pardal, né? Fiquei pensando, puxa vida, 2016, então nós vamos construir estádios, vamos construir piscinas, hotéis, mas qual é a coisa que nós temos que construir, Adilton? É gente, é fazer o que Cuba fez, fazer grandes atletas, para chegar em 2016 e você ter campeões olímpicos, não é isso? Mas para isso você precisa de quê? Você precisa de ciência, tecnologia. Então eu falei isso com o ministro Sérgio Rezende, né? Falei, ô Sérgio, nós precisamos empacotar a inteligência esportiva, fazer treinamento, porque, por exemplo, o Cielo, que nadou campeão mundial de 100 metros, onde é que ele treina? Nos Estados Unidos. Com quem que ele treina? Com o competidor dele. Quem é o técnico? É o técnico dos dois. Então, poxa, peraí, será que nós não estamos bobeando? Estamos bobeando? Será que nós não podemos empacotar conhecimento atlético com informática, com imagem, né? Aí eu resolvi fazer isso aí. E preparei um projeto chamado Ouro 2016, em que eu chamei um campeão brasileiro de salto triplo, que é o Nelson Prudêncio, preto, lá de São Carlos, que é professor. E aí nós montamos um modelo de como que com certas câmeras. Você já jogou Wii na televisão? Nunca jogou? Que você tem realidade estendida? Conheço. Então, você pode fazer isso para o esporte, pode treinar os caras, entende? Fazer a filmagem, estruturar, montar os bancos de dados dos melhores atletas mundiais e comparar com um atletinha brasileiro lá da Vila não sei o quê. Aí o Sérgio falou, olha, se você fizer um filme de 5 minutos e trouxer para mim, com essa sua ideia, eu levo isso para o Orlando Silva, que é o ministro do esporte. Aí eu fui para São Carlos, né, chamei um pessoalzinho lá, fizemos um filme de 5 minutos. Eu ia até passar aqui, mas, rapaz, ganhamos um projeto no CNPq, já estamos construindo uma maleta, temos um óculos de realidade virtual estendida, em que o atleta vê o competidor dele, se ele está indo para frente ou para trás. Está tudo aí, moçada. O negócio é usar, entende? Então, nós ganhamos uma verba relativamente pequena, R$300 mil, para fazer a primeira maleta que nós queremos distribuir pelos municípios brasileiros, pelas secretarias de esporte. Então, é ciência ajudando o esporte. Né? E apresentamos um projeto na FINEP, que está sendo julgado. Então, eu acho que é aquele negócio do humanismo e ciência, a terceira cultura. Né? Você pode fazer essas coisas. Só que exige uma força contra o Pantanal burocrático brasileiro grande. Felizmente, eu encontrei o Sérgio Rezende. Felizmente, eu consegui uma equipe que fez o filminho. Porque fazer um filme de 40 minutos é fácil. Mas fazer um filme de 5 minutos é feito da aula. Assim, dá uma aula de 10 minutos. Você está louco. Dá uma aula de 1 hora. Aí é fácil. Né? Então, eu não tive tempo de mostrar esse filme, mas quem quiser, eu vou botar isso na rede para ver. Chama Ouro 2016. Tá? Vou passar a palavra para o Major. A gente aqui em cima tem um centro de produção digital. Quem quiser usar para fazer gravações de vídeo, aula, etc., está à disposição. A gente não tem equipe de produção, que o Sérgio falou, mas a infraestrutura está aqui. Pode fazer o seu próprio roteiro e vir aí que o CIRP disponibiliza.
ela estava lembrando, né, que a TV Cultura, vários daqueles programas são importados também, não são nacionais mesmo. Né? O TV Escola, por exemplo, que eu de vez em quando assisto, que são muito problemas nas escolas da França, inclusive, né? Isso é um modelo interessante, porque você vê todo o problema, alguns conflitos, como é que eles resolvem, e nunca tem uma solução, né? Eles mostram só como eles resolveram. Isso é uma coisa, porque você falou da TV Cultura, né? Mas então, isso daí ela estava lembrando, a minha colega aqui estava lembrando, que realmente a maioria dos programas são importados, não são nossos. Não, tem alguns que são. Mas esse, por exemplo, TV na escola, que é muito interessante, não é importado. E a gente vê que os dramas são meio parecidos, né? Na França e aqui. Outra coisa, Sérgio, você comentou, né, dos problemas jurídicos do Brasil, mas e a sensibilidade dos empresários também? Perdão? Os industriais, né? A contrapartida dos industriais, que a gente sabe muito bem que aqui no Brasil indústria não investe em ciência. Ou seja, eu estou começando agora, mas é uma coisa muito incipiente, né? Já era para a gente estar bem mais avançado. Como é que a gente quebra esse gelo? Como é que a gente... É isso que eu não consegui entender muito bem. É verdade. Bem, pessoal, a gente já está um pouco adiantado, tem gente que tem aula. Eu queria interromper a parte formal agora, mas continuar aqui ao lado. A gente tem um coffee break, podemos conversar mais informalmente. E queria aproveitar para convidá-los na próxima... Só um segundinho. Tá. Na próxima sexta-feira, só que às 2h da tarde, nós vamos ter um dos diretores do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que vai falar então sobre o LNS, né? Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, passado, presente e futuro. Existe um projeto de construir um segundo anel que vai dotar o síncrotron então de uma energia mais elevada, portanto, outros experimentos, outros desenvolvimentos científicos, e eu queria convidar a todos então para estar aqui na próxima sexta às 2h. Então, uma pergunta vapt-vupt. O senhor falou sobre a água salobra. Eu quero saber se você Fala mais alto. Água salobra. Agora, a transposição do Rio São Francisco. O senhor é contra ou a favor? Eu não tenho elementos para responder. Mas eu, em princípio, se tem verba lá, eu acho que seria muito melhor você fazer uma rede de osmose reversa nas costas brasileiras e nos poços do Nordeste. Eu cheguei até a entrar nesse problema e nós trouxemos um especialista de Princeton que juntou energia solar com osmose reversa em Pernambuco. E funcionou, mas as membranas que são da Dupont, elas entopem. Então, precisava de uma tecnologia melhor da membrana. Agora, só para te dizer uma coisa. Esse negócio que eu estou dizendo, da dessalinização, aí você olha, sob o ponto de vista global. A GE, que é uma das maiores empresas do mundo, General Electric, criou uma divisão, GE Water. Eles fizeram uma plataforma de osmose reversa em frente ao Algiers, na Argélia, e estão fornecendo água potável do mar para 2,5 milhões de pessoas. Já está aí, o futuro já é passado. Eles estão em Sertãozinho. A GE tem um representante de Sertãozinho vendendo água pura para botar no pessoal de açúcar, né, e álcool. Ele tem as caldeiras que endurecem, entende? Pode explodir. A GeoWater está aqui. Entende? Então, essa pergunta que você fez, eu acho que se aplica. Eu digo que eu sou contra, no sentido do investimento ir para uma tecnologia mais inovadora. Ok, muito obrigado. Então, vamos continuar aqui na sala ao lado.